Fazemos leitura. Glória a Deus. Na palavra do Senhor, meus irmãos, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Quem achar, diga amém. Amém. Lucas, capítulo de número 23. Amém. Glória a Deus. Amém. Lucas, capítulo de número 23, meus irmãos, versículo de número 39. Diz assim a palavra do Senhor: E saindo foi, como de costume, para o monte das oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus, meus irmãos. Aleluia, podeis tomar os vossos assentos, sempre adorando e exaltando o nome do Senhor, Glória a Deus. o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Aleluia, está bom demais esse lugar, porque bom é adorar ao Senhor. Nós somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos em sua casa e poder louvar, poder bendizer o nome do Senhor, poder orar, falar com Deus, aleluia, e poder ouvir a sua palavra. Meus irmãos, antes de entrar nesta mensagem, aleluia, eu até disse agora aqui, a oportunidade que o Senhor nos dá de nós podermos orar. Poucos dias atrás, não sei se foi ontem até, ontem nós estávamos conversando, eu, o pastor Gabriel, o diácono Henrique, a respeito do entendimento que nós devemos ter a respeito da casa de Deus. A casa de Deus, irmãos, ela é chamada casa de oração. Esse lugar é casa de oração. A Bíblia diz para nós, irmão, que por certa vez Jesus, ele foi em direção ao templo e viu que as pessoas estavam fazendo comércio na casa do Senhor. Estavam vendendo, os cambistas que armavam as suas bancas ali, e estavam fazendo comércio na casa do Senhor, porque ali naquele tempo tinha um grande fluxo de pessoas no templo, então para eles aquela visão de comércio era boa. E quando Jesus chegou ali e encontrou aquelas pessoas ali fazendo câmbio na casa do Senhor, a Bíblia diz que Jesus virou as mesas, não derrubou tudo. E ali Jesus pegou uma zorrada e começou a correr as pessoas, porque as pessoas não tinham um entendimento. Na palavra a gente encontra um momento em que Jesus, ele parece até, né, que ele sai de si, mas aquela repreensão forte que Jesus teve com aquele povo é porque aquelas pessoas não estavam entendendo que a casa de Deus é casa de oração. Amém? Então nós nunca podemos perder esse entendimento, que a casa do Senhor, ela é a casa de oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito bom louvar o Senhor. É muito bom louvar o Senhor. É muito bom, irmãos, é claro, nós ouvir a palavra de Deus, mas nunca se esqueça de quando você chega na igreja, você está dentro de um lugar chamado casa de oração. E a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos para a oração desta casa, deste lugar. O Senhor está atento para ouvir a oração deste lugar. Então, de que maneira? Vocês não precisam sempre esperar a oportunidade da primeira oração ou da oração do meio. Nós podemos ficar durante o culto, ouvindo a palavra e orando ao Senhor. Nós podemos ficar louvando ao Senhor e ao mesmo tempo falando com Deus a respeito daquilo que nós ouvimos através do louvor, a respeito daquilo que nós ouvimos através da palavra, mas procurar sempre ficar no espírito de oração, porque Deus ouve a oração, e a Bíblia diz, irmão, que Deus ouve a nossa oração e que Deus, Ele nos responde, amém? Nós acreditamos na resposta que vem de Deus. Eu percebo, é claro que não aqui, irmão, mas ali na nossa igreja também, em Jaguarão, onde está sempre cheio de gente, graças a Deus,
que tem bastante pessoas para ouvir a palavra, mas a gente percebe, irmão, que no momento da oração, muitas vezes é o momento que as pessoas, no momento da oração, é o momento que as pessoas aproveitam para ir no banheiro, é o momento que a pessoa aproveita para pegar uma Bíblia que está em cima do banco, é o momento que a pessoa aproveita sempre para fazer outra coisa, no momento da oração. Por quê? Porque os pastores, os obreiros fecham os olhos e não estão vendo as pessoas o que elas estão fazendo. Mas eu só quero ensinar que esta casa é casa de oração. Aleluia. Aleluia. Não percam a oportunidade de orar. Não percam a oportunidade de falar com Deus, aonde nós estamos reunidos e aonde nós invocamos o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E o Senhor está aqui em nome de Jesus, porque o seu nome foi invocado nesse lugar. Meus irmãos, temos aqui na palavra do Senhor os últimos momentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Momento em que Jesus participa da última Santa Ceia, e esse dia, irmão, foi um dia de grande tristeza para os discípulos. É claro que nós procuramos entender os discípulos que andavam com Jesus durante esses 3 anos e meio, e havia chegado o momento em que Jesus iria morrer por nós, os pecadores. Mas os discípulos de Jesus, por mais que Jesus vinha falando a respeito da sua partida, os discípulos de Jesus não estavam preparados para essa partida. E nós entendemos dessa maneira, irmão. Por mais que a gente tenha alguém, uma pessoa que esteja doente, e que o médico venha desenganar aquela pessoa, ninguém está preparado para a partida. Por mais que o médico diga, olha, você se prepare, ninguém está preparado. E os discípulos de Jesus, irmão, não estavam preparados, mas Jesus vinha os preparando para este dia. E a Bíblia diz, irmão, que nessa última Santa Ceia, muitas coisas tristes aconteceram, como um dos seus discípulos, que era o Judas, que já tinha feito um acordo com os inimigos de Jesus para entregar Jesus. Ele deu oportunidade para que Satanás entrasse no seu coração, porque Judas havia se decepcionado com Jesus, como muitas pessoas se decepcionaram na época, porque na visão de muitos, eles esperavam alguém que viria, irmão, e que combatesse contra Roma, que estava oprimindo a Palestina naquela época, e não viesse para combater, irmão, contra o pecado, contra Satanás e os seus demônios. Jesus veio, irmão, nascendo de uma família pobre, mas com o cumprimento das profecias. Seu primeiro berço foi uma manjedoura, irmão. O seu hotel era uma estrebaria, né? Nascendo de uma família humilde, todo mundo tinha uma expectativa no Messias. Mas quando Jesus começa o seu ministério, Jesus começa a provar para as pessoas que ele é o Messias. E ele mesmo havia dito por muitas vezes para quem estava esperando que ele era o Messias. Aqui nós ouvimos uma palavra que foi pregada no culto passado, sábado passado. O pastor Gabriel trouxe a respeito da mulher samaritana, que ela mesma disse que estava aguardando o Messias, e quando ele viesse, ele esclareceria para ela tudo aquilo que ela ainda não sabia a respeito do lugar certo para adoração, se era no Monte Gerizim ou se era em Jerusalém, porque os judeus diziam que o lugar certo era lá. Mas Jesus estava já esclarecendo para ela e dizendo para ela que ele era o Messias. Eu o sou, eu que falo contigo. Por mais que os discípulos de Jesus, irmãos, olha isso, vissem todos os milagres que ele fez, porque dentro deste tempo, destes 3 anos e meio, os discípulos de Jesus abandonaram as suas pescarias, abandonaram os seus trabalhos, o que eles trabalhavam, e começaram a andar com Jesus para que fosse confirmado e fossem ensinados para darem continuidade nesta grande obra, porque a obra da redenção do homem é uma grande obra. A obra de Deus é uma grande obra, e nós temos que enxergar dessa maneira. A obra de Deus é uma grande obra. Uma pessoa convertida é uma grande obra. Uma família salva é uma grande obra. Deus seja glorificado por isso, porque a grande obra do Senhor tem alcançado pessoas. Glória a Deus. Porque Jesus, irmão, estava preparando homens para dar continuidade. E no momento em que Jesus está na última Santa Ceia, Judas já havia feito um acordo. Judas era um dos seus 12 discípulos.
havia feito um acordo com os fariseus. E a palavra, irmão, que Judas havia dito aos fariseus era a seguinte: o que vocês me dão? Olha isso. O que vocês me dão se eu entregar ele para vocês? E aí lhe ofereceram 30 moedas de prata. Ele fez o acordo, e a Bíblia diz que buscava uma oportunidade para entregar. Agora escute isso aqui, irmão. Quando eles estão participando da última Santa Ceia, Jesus não está com o mesmo semblante das outras Santas Ceias que antecederam isso. Porque para quem lê a Bíblia sabe que eles davam continuidade na Santa Ceia desde o dia em que eles saíram da escravidão do Egito. Nessa Santa Ceia, irmão, Jesus está com outro semblante. Jesus está triste, irmão. E o ambiente dessa Santa Ceia não era como a nossa Santa Ceia aqui, que a gente se reúne, canta aí, se alegra, termina o culto, fica todo mundo feliz. Não, irmão. Na última Santa Ceia, Jesus até revela: um de vocês há de me trair. Jesus deixa bem claro, sentado à mesa, que um dos seus 12 apóstolos, que ele estava partindo o pão e dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós. E mesmo assim, irmão, Judas já estava insatisfeito com Jesus. E as coisas que Jesus apresentava já não eram mais interessantes para ele. Escute isso. Mais interessante para ele eram as 30 moedas de prata que ele estava fazendo projeto para dar continuidade na sua vida sem Jesus. E nesse dia, irmão, quando Jesus revela à mesa que um dos 12 discípulos ia traí-lo, é como se Jesus, irmão, estivesse ainda dando uma oportunidade, mostrando, irmão, que ele sabe o que o homem faz mesmo quando ele não está perto. Eu sei que é muito bom nós irmos a um culto aonde tem um profeta de Deus que revele para as pessoas aquilo que ela está fazendo de errado. É muito bom, e muitas pessoas não procuram isso. Ir a uma igreja aonde tem o profeta, se colocar uma placa e dizer assim: ó, vai ter um profeta tal que vem da cidade tal, vai estar pregando na igreja lá, vai lá que ele vai revelar a tua vida. Judas havia feito um acordo para entregar Jesus. Judas estava sentado à mesa, participando da Santa Ceia, da última Santa Ceia de Jesus, irmão, com seus discípulos. E Jesus, irmão, não aponta Judas pelo seu erro, mas Jesus, irmão, revela que ele sabe que um dos seus discípulos ia traí-lo. De que forma, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou dizendo, irmão, que por mais que Deus fale diretamente em profecia, usando o profeta, nós precisamos estar atento à pregação da palavra, porque há 12 sentados à mesa, e a palavra é proferida para os 12. Jesus diz: um de vocês há de me trair. Jesus, irmão, sabe quem é, mas não revela a todos quem é o traidor. Mas essa palavra é lançada e todos ouvem, a ponto de, a Bíblia diz, de eles olharem para dentro deles e dizer assim: será eu, Senhor? Será eu, Senhor? Eles olham para dentro deles, irmão, e é isso que a palavra faz, e é dessa maneira que as pessoas têm que ter, é essa visão que nós temos que ter. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, não há necessidade, por mais que muitos procurem, de que alguém se levante e diga: eis que o Senhor fale contigo. Isso é uma bênção que isso aconteça, mas aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque quando Jesus revela, irmão, que um dos seus discípulos há de traí-lo, eles ouvem aquela palavra, e aquela palavra que eles ouvem faz com que eles se examinem a eles mesmo, enquanto ouvem a palavra que Jesus está proferindo na mesa da Santa Ceia. Por que é bom nós irmos à igreja e participarmos do culto, e não permitir, irmão, que esses novos ensinamentos entrem na nossa mente, mas ainda termos, irmão, a alegria de sentar no banco da igreja e cultuarmos ao Senhor? Porque quando nós ouvirmos a palavra de Deus, irmão, ela entra pelos nossos ouvidos, e nós fizemos sobre nós um autoexame a respeito daquilo que Deus está falando. Mas é aquele que tem ouvido, é aquele que ainda tem temor, é aquele que ainda senta no culto, irmão, com temor pela palavra que vai ser pregada, é aquele que ainda consegue ser edificado pela mensagem da palavra de Deus. Os discípulos de Jesus, irmão, estão dizendo: será eu, Senhor? E sabe o que acontece, irmão? Como que todos dizem isso,
Judas também olha para Jesus e diz: será eu, Senhor? Jesus olha para Judas e diz: tu disseste. Eles estavam prontos para atrair Jesus, estavam tristes. A mensagem da Santa Ceia, eu acredito, meus irmãos, e vocês são inteligentes, que esta mensagem da Santa Ceia também não foi uma mensagem que arrancou muitos glória a Deus naquela mesa, mas foi uma mensagem que fez os discípulos olhar para dentro deles, fazerem um autoexame para ver se durante a sua caminhada não haviam feito alguma coisa que fez com que eles tivessem traído Jesus. Entenderam? É um autoexame. A palavra de Deus, quando nós ouvimos ela e não entendemos o que Deus está falando, logo fizemos um autoexame na nossa vida, porque não queremos ficar do lado de fora quando as portas se abrirem e nós entrarmos no reino do céu. Não queremos estar do lado de fora quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Por isso, enquanto ouvimos a palavra de Deus, deixamos ela entrar, fizemos um autoexame e continuamos marchando, caminhando firmes e fortes, aleluia, a santa palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Mas Ele é o verbo encarnado, e o verbo se fez carne, e por ser carne, Jesus passou por muitas coisas, irmão. Nós vimos conversando a respeito disso. Como é que pode nós pensar que alguém pegou pedra para apedrejar Jesus? Como é que pode, irmão, alguém dentro de uma cidade, depois de Jesus ter expulsado uma legião de demônios, olharem para Jesus e dizer: olha, agora que o Senhor fez essa obra, eu peço que o Senhor vá embora da nossa cidade. Mas isso aconteceu, irmão. São coisas que muitas pessoas aí se ferem e desistem. Jesus, irmão, estava certo na missão que Deus lhe deu. Ele era o Salvador do mundo. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele estava firme e forte no seu projeto. Como Deus, ele sabia, irmão, que a sua vida seria 33 anos e meio. Mas ele estava firme e forte na palavra de Deus. A sua carne por muitas vezes tremeu. Muitas vezes ele chorou, irmão, como chorou lá no enterro de Lázaro. Mesmo que ele fosse ressuscitar Lázaro, mas Jesus, irmão, sentiu todas as coisas que nós sentimos, mas ele ficou firme no projeto, ele ficou firme na palavra, ele ficou firme na missão, ele ficou firme com o Pai do céu, porque toda vez que ele orou, o Pai lhe respondeu, toda vez que ele pediu sinal, o Pai lhe deu, mas ele passou por coisas. Aleluia. Amém? Amém. Meus irmãos, nós olhamos para Jesus, olhe para cá, preste atenção nisso. E vimos Jesus, pastor Gabriel, quando nós ia conversando diante do túmulo onde Lázaro estava enterrado, olhando para o céu, orando ao Senhor, fazendo aquela oração, dizendo: Pai, eu só falo isso por causa da multidão que está aqui, para que eles saibam que foi o Senhor que me enviou. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro vem para fora. Jesus está no monte da transfiguração e é transfigurado na frente dos seus discípulos, irmão. E depois disso a Bíblia diz que uma nuvem cerca os discípulos, e da nuvem saiu uma voz que diz: este é o meu filho. Essas maravilhas aconteceram, os discípulos viram tudo isso, mas Jesus chorou. Mas Jesus, irmão, suou gotas de sangue. Mas Jesus foi traído. Mas Jesus, irmão, quase foi apedrejado. Mas Jesus, irmão, teve o seu nome espalhado na cidade como falso. Jesus, irmão, teve pessoas que viraram sim o rosto para ele. Mas Jesus foi esbofeteado por homens maus. Mas Jesus foi cuspido no seu rosto. Mas o Pai do céu estava vendo todas as coisas, e era o Pai do céu que ia me exaltar. Tem coisas que nós passamos aqui e não entendemos, mas quando eu olho para a Bíblia eu entendo que tem coisas que nós passamos aqui porque ainda nós estamos na terra, mas o Pai do céu está nos contemplando. Aleluia. Passamos na terra por momentos de humilhação, mas o Pai do céu há de trazer a exaltação sobre a tua vida. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, olhem para cá. Nesse momento em que Jesus, irmão, parte o pão, serve a Santa Ceia, fala para os discípulos: e este é o meu sangue, o sangue da nova aliança.
mesa e Jesus serve a Santa Ceia. Jesus, irmão, naquele dia não despede todo mundo. Olha isso. Jesus, irmão, convida os seus discípulos para irem para o Monte das Oliveiras, o lugar da oração. E agora, irmão, quando Jesus convida os seus discípulos para ir para o Monte das Oliveiras, Judas, irmão, percebeu, pensou e disse assim: agora é o momento, porque eles estão tristes. A Bíblia diz que eles estavam tristes naquela noite, irmão. E quando eles vão, glória a Deus, quando eles vão em direção ao Monte das Oliveiras, irmão, Jesus pede e começa a cantar. Os discípulos começam a cantar com Jesus. Entendam que Jesus estava triste naquele dia, aleluia, pelas coisas que ele ia enfrentar. Mas eu quero dizer que mesmo assim, com tristeza, Jesus ainda louvava ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não pare de louvar, não pare de adorar, não pare de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mesmo que você esteja triste nesta noite, mesmo que alguém tenha te entristecido, alegra-te como Deus do céu, louve o Deus do céu, bendiga o Deus do céu, glorifique o Deus do céu, porque Ele contempla todas as coisas na terra. Aleluia! Quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras, meus irmãos, Judas vai para onde? Judas vai ao encontro dos sacerdotes, dos fariseus, irmãos, porque ele tem um projeto: 30 moedas de prata, eu compro um monte de coisa, eu vivo a minha vida, irmão. Tem um projeto sem Jesus, como muita gente faz. Eu tenho meu projeto sem Jesus. Deus não impediu isso, irmão. Não impediu ele de viver a vida dele, irmão. Não impediu. Jesus não impediu. Guarde o que eu estou dizendo. Jesus não impediu. Era o que ele queria, mas ele já tinha andado com Jesus. Ele já sabia quem Jesus era. Jesus, em uma certa vez, mandou os discípulos de 2 em 2. E a Bíblia diz que de 2 em 2 Jesus deu poder para todos. Judas já havia recebido o poder do céu para sair e expulsar demônios, para fazer milagres, para levar o Evangelho. E a Bíblia diz que os discípulos voltavam, e quando voltavam diziam assim: felizes, alegres e contentes, olha, os demônios saíram, pessoas foram curadas. E Jesus, vendo a alegria dos discípulos pelas obras que eles fizeram, Jesus olha para eles assim: e vocês estão felizes por isso? E eles disseram: é claro, Senhor, nós estamos felizes por isso, esse poder que o Senhor nos deu. Jesus disse assim: não se alegre por isso, se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus, vocês estão felizes por causa dos milagres. A maioria maior, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Se alegrem por isso. Amém? Se alegrem por isso. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Judas sabia disso, sim ou não? Sabia, porque Jesus disse. Mas, irmão, ele disse assim: não, mas o livro da vida não vai combater contra Roma. Eu ainda vejo a opressão. Foi perdendo a visão, foi perdendo totalmente a visão, irmão. E disse: eu pego 30 moedas de prata, eu faço meus projetos, sigo a minha vida e está tranquilo. Meus irmãos, enquanto os discípulos de Jesus estão indo para o Monte das Oliveiras, cantando o hino de adoração, e sabendo que estão indo para o lugar da oração, o desviado não pode ir ao culto, porque ele está indo buscar mais um pouco de dinheiro. O desviado não vai mais ao culto, porque ele tem que ir lá pegar as 30 moedas de prata. Mas o adorador, ele sobe para orar. O adorador, ele sobe para cultuar. O adorador, irmão, ele vai mesmo que esteja triste. E a Bíblia diz: eu que não vou andar com esses aí que estão tristes, porque o Salvador do mundo está para enfrentar as trevas. Aleluia. Mas quando se perde a visão, irmão, nem em trevas, escute o que eu vou dizer, porque Deus está falando. Quando se perde, eu vou falar, quando se perde a visão, nem em trevas mais se acredita. Estou mentindo, irmão? Quando se perde a visão espiritual, nem em trevas mais se acredita. E Judas vai, pastor, e pega as 30 moedas de prata e os fariseus, olha como é que ele faz. Tá, mas tu vai com nós até lá, né? Eu vou. Tu vai ter que nos dar um sinal, porque a gente não sabe quem ele é. Eu dou o sinal. Que o sinal vai ser: aquele a quem eu beijar. Aquele a quem eu beijar. Jesus está lá, irmão.
Eu vou ler para vocês aqui, orando, e eu já li. E ele pega 3 discípulos, porque nesse dia ele está, a Bíblia diz que ele estava com pavor, apavorado. Vocês estão entendendo isso? Jesus estava apavorado, estava em pavor, apavorado. E Jesus estava precisando orar. E Jesus estava orando, ele pega Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm aqui, orem comigo. Deixa os discípulos ali, e a Bíblia diz que ele se distancia para orar. Pega essa palavra, se distancia para orar. Por mais que houvesse 3 discípulos dele, que ele costumava chamar mais para perto, ele convida os discípulos para orar por 1 hora de oração. E ele se distancia um pouco mais. Por quê? Porque os discípulos estão acostumados a ver Jesus, irmão. Olha só isso aqui. Dizer assim, ó: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar. Mas que poder é esse? Quem pode falar assim? Os discípulos estavam acostumados a ver Jesus caminhar sobre as águas. Os discípulos entraram na casa de Jairo e viram Jesus dizendo: Talita cumi, menina, te levanta. E viram Jesus ressuscitar. Os discípulos dizem: que poder é esse? Nem a morte pode vencê-lo. Mas nesse momento o poderoso Jesus, meus irmãos, ia colocar diante de Deus palavras que de repente para os discípulos poderiam parecer palavras de fraqueza. Por quê? Porque Jesus vai orar e vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse momento, passa de mim esse pavor, passa de mim essa hora. Imagina os discípulos se lembrando: mas como assim? Ele mesmo não pode passar? São coisas, irmão, vamos entender a palavra como ela é. Jesus, irmão, o pecado vai começar da humanidade, vai começar a cair sobre o Cordeiro de Deus, vai começar a apertar o Cordeiro de Deus, e nessa hora em que vai se cumprir a profecia na sequência, irmão, da caminhada, em que o filho que nasce da mulher esmaga a cabeça da serpente, as trevas estão, irmão, em volta. As trevas estão em volta, e Jesus está passando por aquele momento. Por quê? Meu Deus, porque ele tem que passar. Entendeu? Mas ele acalmou a tempestade, mas ele ressuscitou mortos, mas ele fez tanta coisa, ele é cheio do poder, ele é cheio do Espírito Santo, mas ele também passa por hora de pavor, aleluia, ele também passa por momento de tristeza, ele também é traído, ele também passa por momento de angústia. Não é porque ele está passando por isso que ele não tem mais poder, faz parte da vida do crente, passar por momentos em que ele dobra o joelho para dizer: Pai, passa de mim essa hora, passa de mim essa hora, porque eu não aguento, passa de mim essa hora, porque eu não estou aguentando mais. A Bíblia diz, irmão, que Jesus estava orando lá no Monte das Oliveiras, de joelho ele orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas seja feita a tua. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Vocês têm que entender, Jesus está dizendo: Pai, se puder, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito a minha vontade, seja feito a tua. Se Deus quisesse, pastor Gabriel, ele passava aquele momento, mas Jesus sabia que se aquele momento não passasse ainda, é porque Deus ainda queria que ele estivesse vivendo aquele momento de pavor. Em nenhum momento o inimigo da alma podia chegar nos ouvidos de Jesus e dizer: ele te abandonou, porque Jesus estava orando e dizendo: se puder, passa de mim esse cálice, mas se não puder, seja feita a tua vontade. Jesus era crente, tão crente, que ele sabia, irmão, que aquele momento que ele estava passando era a vontade de Deus. Amém? Ele sabia que o que ele estava passando era a vontade de quem? Vontade de Deus. Irmão, Deus não tirou Jesus, escute isso, do momento de pavor. Deus não tirou Jesus do momento de angústia. E mais, eu vou dizer para vocês uma coisa que muitos se ofendem quando passam por um momento de batalha. Jesus, irmão,
ele se levanta da oração depois de 1 hora. Ele tinha deixado Pedro, Tiago e João orando. Ele disse assim: orem comigo. Orem comigo. Foi o que ele pediu. E vigiem, porque tem que orar e vigiar para não entrar em tentação. Vigiem e orem, vigiem e orem. Irmão, a Bíblia diz que os olhos estavam pesados de quê? Pesados de sono, de tristeza. Os olhos estavam pesados de tristeza, irmão. E quando Jesus foi orar, os discípulos oraram um pouquinho e dormiram. Quando Jesus chega e diz assim: Pedro, nem por 1 hora pudesse vigiar comigo. Pedro se acorda, irmão. Jesus repreende ele: vamos orar, Pedro, tem que orar e vigiar, Pedro. Ora comigo. Jesus vai de novo, se distancia e ora outra vez, irmão. Quando ele volta mais uma vez, encontra os discípulos de novo dormindo. Entenda que no momento de pavor, em que Jesus está passando por aquele momento de pavor, de angústia, irmão, ele estava pedindo para os discípulos dele, que sempre andaram com ele nas boas, irmão, na multiplicação de pão e peixe, no barco, que viram todas as coisas, orassem com ele naquele momento de pavor. Porque os irmãos que estão aqui são obreiros, são pregadores da palavra de Deus, e os irmãos leem a Bíblia. Não tem na Bíblia outro momento de pavor na vida de Jesus, a não ser esse aqui. Não tem. Esse era o momento em que Jesus pediu: orem comigo. Mas nesse momento, os discípulos não estavam orando com ele. Tem momentos, irmão, que nós vamos dizer assim: quando eu estava passando por isso, cadê Pedro? Cadê o Tiago? Cadê o João? Hein? Cadê Pedro, Tiago e João, que não, na hora que eu mais precisei, não estavam orando comigo? Era Jesus que estava em angústia, era Jesus que estava em pavor, mas era Jesus que, em meio a tudo isso, despertava os que estavam dormindo. Aleluia. Glória a Jesus. Meu Deus do céu. Glória a Deus, aleluia. Era Jesus ainda com pavor, ainda com angústia, ainda passando por aquele momento, que despertava os que estavam dormindo, dizendo assim: vamos lá, desperta, ora e vigia, vamos entrar em tentação, ora e vigia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem é que está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Olha só. Imagina, irmão, se Jesus chega até lá e encontra Pedro, Tiago e João dormindo, assim: sabe uma coisa? Eu peço eles orar comigo, eles não oram, eu vou parar de orar. Não. Nesse momento em que você está passando por isso, que você está passando por angústia, que você está passando por luta, que você está de joelho pedindo: passa de mim essa hora, é aí que Deus vai te usar para você despertar quem está dormindo. Porque crente de verdade não passa pela luta e não para de pregar o Evangelho. Crente de verdade não passa pelas batalhas, mas não para de cantar, não para de louvar. Eu vou dizer que o crente de verdade não para, aleluia, não para. Não para e não vai parar. Não vai parar, aleluia. Não vão parar. Glória a Deus. Desperta, Pedro. Acorda eles, irmão. Escute como Deus é bom. Jesus volta para orar. Terceira vez, irmãos. Jesus está lá orando. E o que acontece, pastor? Pedro não ora, Tiago não ora, João não ora porque estão com sono. E a Bíblia diz: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Aí é o mistério. Quem acredita no mistério? Glória a Deus. Jesus está orando de joelho, em pavor. Meu Deus do céu. Aí você vai ter que entender, irmão, porque isso já deve ter acontecido sobre a tua vida. Ele vem carregado de pavor, carregado de angústia, carregado de dor. Olha só, irmão, antecedendo coisas que irão acontecer. Mas enquanto ele ora, quem ele pediu para orar com ele está dormindo? Pedro, Tiago e João não estão orando, estão dormindo. Então Deus lá do céu, contemplando Jesus sobre a terra, dá uma ordem para que um anjo do céu desça. É para confortar Jesus. E o anjo desce para confortar Jesus. E enquanto Jesus está orando, eu imagino o anjo parado. Jesus está de joelho, aleluia, o anjo parado em pé, perto do Senhor, irmão, fazendo aquele carinho que o Pai queria fazer. Aleluia. Coloca a mão sobre os seus ombros, aleluia. E nisso, esse espiritual que está acontecendo, olhe, você vai entender que isso é verdade. Nesse espiritual todo que está acontecendo,
acontecendo, irmão? Depois que Deus manda o anjo conforta Jesus, irmão, que entrou no Getsemane triste, que entrou no Getsemane em pavor, orando, irmão, com mais intensidade, suando gotas de sangue, a Bíblia diz, se levanta como um leão. Glória a Deus, aleluia. Se levanta como um leão para enfrentar, oh glória a Deus, aleluia. Você sabia disso? Sabia disso? Então, olhe como Jesus entra no Getsemane, porque o verbo se fez carne, o verbo encarnado, a carne, ele está sentindo por isso. Ele ora desse jeito, mas o Pai do céu olha e diz: cadê o Pedro? Pedro está dormindo, Tiago está dormindo, João está dormindo, estão dormindo. Ele pediu para orar com ele. Oh glória a Deus, assim, olha, lá já que os homens estão dormindo, não querem orar com ele, não podem orar com ele, desce lá e conforta ele. Quantas vezes, eu vou dar um testemunho, quantas vezes o meu coração se angustiou de coisas, e eu disse assim: sabe uma coisa, eu vou lá para a igreja, uma Sandra é testemunho, o pai é testemunho, isso aí, e eram momentos em que eu fugia, porque eu queria estar sozinho para falar com Deus. Meu Jesus do céu, meus irmãos, eu derramava na presença de Deus tudo que estava me angustiando. Não tinha ninguém para me dar uma palavra, porque eu nem contava muita coisa para ninguém. Mas o estranho, irmão, é que depois do joelho, depois da oração, aleluia, a forma como eu entrava na igreja, eu saía totalmente diferente, porque quando eu me levantava, era como se alguém já tivesse arrancado. Aleluia. Vocês acreditam no sobrenatural? É Deus do céu contemplando você quando ninguém te contempla. É Deus do céu vendo você quando ninguém te vê. É Deus do céu olhando para você que ora na madrugada, que busca a Deus e que conta segredos para Ele, irmão. É Deus do céu enviando os seus anjos, sim, para confortar você, para encher você de ânimo, porque amanhã é outro dia e você precisa ir para a batalha, você precisa ir para o trabalho, você precisa voltar, você precisa cuidar da tua casa, você precisa cuidar da tua família. E Deus do céu envia seus anjos, aleluia, para te fortalecer. Deus está cuidando de você. Aleluia. Quem crê que Deus faz isso, dá glória ao nome. Você crê nisso mesmo? Crê? Sabe por que eu creio? Porque está na Bíblia. Sabe por que eu creio? Porque já aconteceu na minha vida. E se nós sentar para conversar, você conta. Já aconteceu comigo também, pastor. Já fui orar e estava assim. Depois da oração parece que foi embora todo aquele peso. O anjo te confortou. Glória a Deus. A Bíblia diz que, estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Suor se transformou em gotas de sangue, caíam sobre a terra. O sangue de Jesus já estava vertendo sobre a terra enquanto ele orava intensamente, por causa do momento de pavor. E os discípulos estavam dormindo. Quando Jesus volta, irmão, depois, aleluia, que ele é confortado pelo anjo, ele se levanta, irmão, e vem até Pedro e diz: Pedro, te acorda, Pedro, estás dormindo? E Pedro diz: Senhor, agora sim, agora não vou dormir mais. Agora não vou dormir mais. E Jesus fala: agora não precisa mais, Pedro. O traidor já se aproxima. Aonde? Era para estar vigiando, né? Era para estar vigiando, irmão. Agora não precisa mais orar, Pedro. Porque vigiar é isso aqui, irmão. A oração tem que ser, vigiar é orar, mas está sempre vigiando. Naquele momento, os discípulos de Jesus tinham que orar, mas tinham que estar vigiando ali, porque Jesus estava orando, eles tinham que estar olhando para o lado, cuidando do que estava acontecendo ao seu redor, vigiando, irmão. Mas estavam dormiram. Quando Pedro diz: agora sim, Senhor, agora não precisa mais. Olha, irmão, olha, isso aí é uma coisa que a gente tem que refletir nisso aqui, ó. Agora sim, Senhor, agora não precisa mais. Eu acredito que só isso aqui já dá uma mensagem para nós, já dá uma reflexão para nós. Agora sim, Senhor, agora não precisa mais. Agora o traidor já se aproxima. Aí vem Judas, irmão, né? Junto com os soldados dos fariseus, dos sacerdotes, com tochas de fogo, com tochas acesas, com paus, irmão, né? Vem ao encontro de Jesus, irmão, só que não sabem quem é. Quando acontece aquilo ali, Jesus já tinha falado: essa noite vão fazer o quê? Vão ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. E Pedro disse: não, todo
Todo mundo pode te abandonar, Senhor, mas eu não. Eu dou a vida por ti, se tiver que dar. Ele pensava que ia fazer isso, né? Quando se aproxima os soldados dos sacerdotes, no Getsemane isso está acontecendo, no Monte das Oliveiras, irmão, as pessoas que estavam ali, os discípulos, vão se dispersar. Por quê? Porque quando Judas chega até lá, a maior cara de pau, como diz o gaúcho, né? Se fosse você, se fosse eu, não teria a paciência que Jesus teve, porque o homem trai com um beijo, vai até Jesus, irmão, todo mundo esperando o sinal, ele vai até Jesus, irmão, e se aproxima de Saulo e mestre, dá um beijo em Jesus, irmão. E quando ele dá o sinal, os soldados dos sacerdotes se lançam em Jesus, irmão, como se ele fosse um bandido, sabe, como se ele tivesse feito algo assim, olha, roubou, matou, não, ele se lança em Jesus, irmão, e aquilo começa a ficar tão bagunçado, tanta confusão, que Pedro não saca uma espada, a Bíblia diz, irmão, e começa a lutar e corta a orelha de um dos servos dos sacerdotes, corta a orelha do homem. E aí, meus irmãos, quando isso acontece, Jesus repreende a Pedro, porque Pedro ainda não tinha entendido o Evangelho, porque o Evangelho não é ferir, mas muitas vezes é ser ferido. Vai entender, né? O Evangelho muitas vezes, irmão, é ouvir palavras que te ferem e ficar como uma ovelha muda esperando Deus agir, porque os mesmos que te ferem, irmão, se você crer no Senhor teu Deus, Ele faz com que estas pessoas te procurem, para que você possa mostrar que Deus está na tua vida e usar de misericórdia para com quem te feriu. É assim que Deus faz. Jamais Deus vai fazer aquele que te feriu voltar para você ferir também, não. Deus vai mostrar como Ele está na tua vida, e você vai agir de uma maneira em que você consegue liberar o perdão, o amor e trazer a paz. Amém, meus irmãos? Amém. Mas Pedro pega a espada, corta a orelha de Malco, a orelha cai no chão, irmão, daquele homem, e ele fica ali, meus irmãos, agarrando a orelha que foi cortada, a dor que ele está sentindo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas todo o soldado, o servo do sacerdote, irmão, ele trabalhava para que futuramente se tornasse um sacerdote. E isso, irmão, para se tornar um sacerdote não podia ter defeito nenhum defeito. Quando Pedro corta a orelha de Malco, acabou o sonho de Malco. Acabou. Não vai ser sacerdote nunca mais, está faltando um pedaço de orelha. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem vive pela espada morrerá. Se eu quisesse, eu clamava ao meu Pai. Olha Jesus como um leão agora. Você viu? Olha Jesus como um leão agora, irmão. Se eu quisesse, eu clamava ao Pai, e Ele mandava 12 legiões de anjos aqui para me proteger. Glória a Deus. Agora é o leão enfrentando, por quê? Porque Deus lhe deu força. Glória a Deus. As coisas ainda estão acontecendo, ainda estão ao seu redor, ainda está todos com tocha ali, mas ele está como um leão enfrentando tudo aquilo, porque Deus já mostrou que está com ele. Aleluia. Enfrente o que tiver que enfrentar, irmão, sem pecar, sem falhar, sem falar contra Deus, porque Deus está na tua vida, Deus está com você. Aleluia. E o mais tremendo de tudo isso, irmão, é que ainda dá tempo de Jesus se agachar, pegar a orelha do Malco que estava no chão, oh Jesus, ir até a cabeça daquele soldado que veio para prendê-lo, e como quem faz um carinho, colocar a sua mão, e quando tira a sua mão, o milagre aconteceu. Eu disse, irmão, que o servo do sacerdote trabalhava para ser futuramente um sacerdote. Isso é um sonho. Quando Pedro corta a orelha, se perde o sonho. Quando Jesus pega a orelha e coloca de novo, ele restituiu o sonho. O que Deus está falando para nós aqui? Continua sonhando, porque eu te ajudo. Continua projetando, porque eu realizo. Glória a Deus, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo.
Jesus é bom, né, irmãos? É maravilhoso. Amém, meus irmãos? Aleluia. Ele restitui. Mesmo assim, Jesus é preso. Aleluia. Malco, irmão, com certeza já não conseguiu mais nem tocar em Jesus ou fazer alguma coisa contra ele, porque viu, irmão, o tamanho milagre que Jesus fez na vida dele. Mas o que está acontecendo com Jesus, pastor? Ele está sendo levado, irmão, para ser morto, para ser crucificado. Ele foi levado para a casa dos sacerdotes. Tudo aconteceu na madrugada, irmão. Tudo foi feito oculto, foi feito escondido. Eu vou acelerar aqui porque o nosso tempo é passado. Ele é levado como um malfeitor. Agora eu vou falar. Eu estou pregando mesmo. Eu não ia tocar nessa parte, mas vamos lá, irmão. Ele é levado como sacerdotes hipócritas. Os hipócritas que se vestiam de vestes para você respeitar porque eu estou vestido, irmão, né? E colocam Jesus ali, irmão, na frente dos sacerdotes, irmão, e começam a trazer testemunhas para condenar a Cristo, irmão, né? E aí começam a fazer perguntas. Olha, ele disse que destruiria o templo, em 3 dias ia erguer o templo. Mas Jesus é condenado por causa dessa resposta, irmão. Por causa dessa resposta. Perguntaram para ele: tu és filho de Deus? E ele vai dizer o quê? Tu és filho de Deus? E ele fala assim: tu disseste. E responde dizendo assim: mas vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Glória a Jesus. Aleluia. Com poder. Glória. E grande glória. Tu és o Filho de Deus? Tu que está dizendo. Mas vocês vão ver. Olha, imagine, irmão, isso aqui. Todos aqueles homens contra ele, e ele dizendo: mas vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Eu creio. E eu espero esse dia. Amém, meus irmãos? Quando Jesus fala isso, irmão, aí os sacerdotes rasgam as suas vestes e dizem: blasfêmia! E começam a fazer fila, irmão, e começam a esbofetear, começam a passar por Jesus, irmão, e cuspir o seu rosto, baterem nele, e levam ele, irmão, e levam ele para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, irmão, e tiveram tempo de preparar uma coroa de espinho, irmão, tiveram tempo, irmão, de preparar uma coroa de espinho, já que ele se diz rei. Tu acha de nós fazer uma coroa de espinho para ele? E alguém vai lá e não, que espinho vamos usar? Vamos usar aquele espinho que é mais forte. Aquele tem 9 centímetros. Então tá, fizeram a coroa de espinho, irmão, para o rei, já que ele dizia que era rei, ninguém entendia. Prepararam tudo, irmão, para fazer algo bem dolorido no nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Quando levam ele para Pilatos, irmão, Pilatos lava as suas mãos, irmão, porque não achou nada em Jesus. Não achou nada. Lava suas mãos, irmão, mas ao mesmo tempo, depois de ter açoitado a Cristo, entrega-o na mão dos pecadores para ser crucificado. Imagine que naquele dia, irmão, as pessoas tiveram a oportunidade de escolher entre Jesus e Barrabás. E os homens gritaram: solte Barrabás e crucifique Jesus. É a escolha que a humanidade faz, irmão. Nós estamos fazendo apelo, não é nós aqui, somente essa igreja. Glória a Deus que existem mais igrejas. Glória a Deus que tem mais homens pregando a palavra de Deus. História de competição, irmão, eu não torço para que feche porta de igreja. Eu torço para que abra mais, em nome de Jesus, pregando a palavra de Deus, combatendo as trevas, combatendo o inferno e dizendo que Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Porque não estamos aqui, irmão, aleluia, para ver quem é maior. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho. Aleluia. É para isso que nós estamos aqui, pelo sangue do Cordeiro, pelo pão que foi partido, pelo sangue da nova aliança. É que nós estamos aqui. E as pessoas gritavam, irmão: solte Barrabás e crucifique Jesus. Crucifique Jesus. Ele lava as mãos, o Pilatos, que era o governador romano, irmão, entrega Jesus, irmão. E a Bíblia diz: e como que o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros, para que levasse após Jesus. Por que isso, irmão? Porque essa cruz era pesada, né, irmão? Era pesada. E Jesus já tinha sido açoitado. Jesus, irmão, já tinha sido açoitado, ferido, machucado. Estava esperando até o momento da crucificação, quando os soldados romanos foram lá, colocaram um manto sobre ele,
colocaram uma coroa de espinhos sobre ele, e a Bíblia diz, irmão, que Jesus estava ali. Eu fico imaginando a cena aqui, irmão, ferido, com dor na carne, porque a gente só faz um cortezinho, irmão, já fica, imagine cortes pelo corpo todo, irmão. E colocaram sobre ele um manto de linho, porque ele é rei, e colocaram sobre ele a coroa de espinho, e começaram a dizer: rei, salve o rei. E começavam a debochar, e diziam, irmão, para Jesus, batendo nele: profetiza quem é que te bateu, tu não é profeta? Sabia disso, irmão? Batiam em Jesus e diziam: profetiza quem é que te bateu. E ele, como um cordeiro mudo, como um cordeiro mudo. Vamos entender, irmão, que Jesus estava morrendo até por esses. Que coisa, né, irmão? Se Jesus viesse, eu penso que mesmo se Jesus viesse hoje para fazer a mesma obra, crucificariam Jesus de novo. Crucificariam, porque não tem espaço, não teria espaço para ele. O mundo não quer Jesus, não quer, e nós estamos no mundo. Aleluia. Mas nós queremos Jesus. Aleluia. Nós queremos o Salvador. Amém? Glória a Deus. E batiam, irmão, com uma cana na cabeça de Jesus, aonde estava a coroa de espinho. Batiam na cabeça de Jesus, irmão. Tudo isso ele sofreu por nós. Porque a gente muitas vezes, irmão, pensa assim: pô, mas eu estou sofrendo tanta coisa. Irmão, o Filho de Deus sofreu tanta coisa por você. Alegra-te, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus vai levar a cruz, irmão, a cruz está pesada para ele. Pegam o Simão Sirineu, que era um homem negro, grande, irmão, de Cirene, e colocam aquele homem para ajudar Jesus a levar a cruz até o Gólgota, lugar de caveira, lugar de morte. Jesus, irmão, quando ele é crucificado, a Bíblia diz, irmão, que ao lado dele estava um dos malfeitores, 2 malfeitores, quando ele foi crucificado. E um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Quem está entendendo aqui ainda a mensagem? Aleluia. Você está entendendo? Aleluia. Jesus está ferido, sim ou não? Sim. Jesus está ferido. Ele está crucificado agora, que eu estou acelerando a mensagem por causa do tempo. Está crucificado, e junto com ele um malfeitor à direita, outro malfeitor à esquerda. Jesus está na cruz, está fraco na carne, sangrando, ferido, e ainda tem alguém do lado dele, crucificado também, olhando para ele e blasfemando dele, né? Blasfemando dele, irmão, e dizendo assim: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Esse ladrão fala: salva-te a ti mesmo e também a nós. A nós quem, meus irmãos? A nós quem? Ao outro que está do outro lado. Só que o que está do outro lado, a Bíblia diz no versículo 40: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Como quem diz: olha, quem está blasfemando dele é tu. Não me coloca nesse pacote aí, não me coloca nessa conversa aí, porque tu não temes a Deus, nem estando na mesma sentença que ele está. E ele fala assim: e nós estamos aqui pelos atos que nós praticamos, mas esse aí é santo. Mas ele é santo. E quando ele olha para Jesus, ele diz assim: Senhor, lembra de mim quando tu entrares no teu reino. E Jesus, irmão, disse assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Hoje tu estarás comigo no paraíso. A morte de Jesus, a sua ressurreição, a morte de Jesus, o seu sofrimento, o tempo do Evangelho, irmão, é para isso. A porta do paraíso se abriu. Nós colocamos expectativas em Cristo, no Evangelho, na salvação. Tem coisas aqui na terra que nós esperamos e coisas que ainda não aconteceram, porque sabemos que o Senhor, o nosso Deus, nos responde e responde às nossas orações, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dEle. Mas crente que está com os pés no chão, firmado sobre a rocha de Jesus.
Saiba de uma coisa e alegre o teu coração nesta noite: o teu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. A porta do paraíso está aberta para você. Aleluia, louvado seja Deus. E quando chegar a hora, glória a Deus, e quando chegar a hora, irmão, nós nos encontraremos com o Senhor, nosso Deus, nas nuvens. É para isso que Jesus veio, foi para isso que Jesus morreu. Aleluia, para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Amém, meus irmãos? A morte não venceu Jesus, porque a vida de Jesus, irmão, ninguém tira. Amém. É Jesus quem dá. Amém? A vida de Jesus ninguém tira. É Jesus quem dá. E Jesus, uma vez conversando com seus discípulos, disse assim, ó: ninguém tem amor maior do que esse. E os discípulos ficaram esperando: como assim? Ninguém tem amor maior do que esse. Que amor, Senhor? De dar a vida pelos seus amigos. Entendeu já? Ninguém tem amor maior do que esse, irmão. De dar a vida. Ninguém te ama mais do que Jesus te ama. Ninguém te ama mais do que Jesus te ama. A palavra do Senhor diz que Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh glória! Tem aquele hino, né? Não sei se é da, mas assim, ó: a porta da salvação hoje ainda aberta está. Glória a Deus. Pois a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A porta da salvação hoje ainda aberta está. Pois a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Quantos entenderam a palavra, gente? Glória a Deus. Meus irmãos, a porta da salvação está aberta. Aleluia. Mas o que nos coloca lá é a nossa fé em Cristo Jesus. De que forma vive o crente? O crente vive pela fé, a fé em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu só quero mostrar para os irmãos que a obra do Senhor, ela continuou e ela vai sempre continuar. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, aleluia. Depois de 3 dias, irmão, domingo, já nas primeiras horas, irmão, as irmãs vão lá para perfumar o corpo e encontram o sepulcro aberto. E uma delas começa a se desesperar, começa a chorar e dizer: roubaram o corpo do meu Senhor, roubaram o corpo do meu Senhor. Aleluia. Daqui a pouquinho mais alguém chama ela pelo nome, né? Diz assim: Maria, Senhor. Ela reconhece que era Jesus, irmão, falando com ela. E Jesus manda que ela vá e avise os discípulos que ele ressuscitou e que ele ia se encontrar com seus discípulos. Ele ressuscitou e ia se encontrar com seus discípulos. A morte não vence Jesus, irmão. Jesus ressuscitou e Jesus não deve ser procurado entre os mortos, porque Jesus está vivo. Jesus está vivo. A obra continuou, a obra continua, irmão. Agora só para mim terminar e nós orar, vamos olhar para Judas, irmão. Depois de tudo isso, é claro que Jesus morreu, ele foi morto, Jesus ressuscitou, Jesus, irmão, deu poder aos seus discípulos, desceu o dia de Pentecostes. E Judas, pastor? Irmão, Judas nem viu Pentecostes. Judas nem viu Jesus ressuscitar. Judas nem recebeu a notícia de que o Cordeiro de Deus havia ressurgido. Por quê? Porque enquanto Judas andava com Jesus, o inimigo andava na volta, irmão. Sim, mas não podia tocar. Quando Judas decide pegar as 30 moedas de prata, ele prefere ir para a esquerda, mesmo que Jesus ande para a direita. É uma decisão dele. E Jesus havia dito: olha, vai ser ruim para aquele que traiu o Filho do Homem. Melhor nem ter nascido. Jesus alertou, irmão. Mas Judas mesmo assim pega as 30 moedas de prata e vai embora. Irmão, quando ele percebe que Jesus
ia ser condenado, ele vai com as 30 moedas de prata, pega as 30 moedas, vai de novo no sacerdote. Olha o diabo atormentando a mente dele agora, a cabeça dele. Ele começa a ficar, irmão, desvariando, começa a pensar um monte de coisa, e vai ficando louco, isso tudo é tormento do maligno, irmão. Primeiro ele deu, depois ele atormentou, dizendo assim: olha o que tu fez, tu comia com ele. Viu? Tu comia com ele, tu dormia com ele, ele te deu poder, ele te deu confiança, ele te deu a bolsa, ele confiava em ti, a cabeça dele foi ficando. Ele pegou as moedas, irmão, pegou a bolsa, correu de novo pro templo e disse: olha, eu não quero mais, pega essas 30 moedas, jogou. Sabe o que os sacerdotes disseram para ele, os fariseus, irmão? Disseram assim: ó, seja isso contigo. Como que ele diz? Isso é problema teu. Viu? Se fosse com Jesus, irmão, pega o teu problema e faz o problema ser dele. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e oprimido, eu vos aliviarei. Mas quando se nega a Jesus, irmão, olha o que acontece. Ele conta o problema para os homens, olha como é que o diabo responde: isso não é problema meu, isso é problema teu. Tu tens um problema, Judas. Ele joga as moedas, irmão, e sai sem nem um tostão. Sem nem um tostão. Daqui um pouquinho mais, a notícia que Judas fez o quê? Qual é a notícia que Judas fez o quê? Se suicidou, se suicidou. É assim que o inimigo age, irmão. Nós ficamos com Jesus, sabe por quê? Porque com Jesus a obra continua. Continua na tua vida, continua na tua casa, continua na tua família. Aleluia. Com Jesus, irmão, eu creio que nós temos sim 100 vezes mais aqui na terra, e no porvir ainda temos a vida eterna. Fique com Jesus, escolha Jesus, permaneça em Jesus. Aleluia. Para onde iremos, se é só o Senhor quem tem a palavra da vida eterna, irmão? Não tem outro lugar, o lugar certo é aqui. Aleluia. É na presença de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus! Glória a Deus! Está feliz com Jesus? Aleluia! Ele disse: alegre-se por isso. Alegre-se por isso. Glória a Deus. Se alguém precisa de uma oração, nós temos um culto somente no sábado, irmão. Passa aqui na frente, o pastor Gabriel ungir você. Aleluia. Os nossos obreiros aqui estão, e pôr as mãos sobre a tua vida. Se você está orando por alguém, passa aqui na frente também, porque quando o obreiro passar, ele vai ungir você, meus irmãos. Ele vai orar junto com você, pelo teu propósito. Aleluia. Jesus é bom, Jesus é bom demais. Aleluia. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, Deus eterno, poderoso, único Deus e verdadeiro. Quem é Deus senão o Senhor? Quem pode operar milagres, maravilhas e prodígios senão o Senhor? Deus de todo o poder e de toda a glória, Deus de maravilhas. Em nome de Jesus nós oramos agora, após ouvirmos a tua palavra. O Senhor é Deus tremendo, é Deus forte, é Deus poderoso. Aleluia. Ouvimos a tua palavra, acreditamos e tomamos posse, Pai. O Senhor fez tantas coisas por nós, ó Pai, mas nos deu um exemplo, Pai querido, permanecendo por Jesus firme e forte no seu propósito, a sua missão. Morrestes por nós, nos governaste a vida eterna, provaste o teu amor. Aqui estamos para te adorar, para glorificar a ti, ó Pai. Entendemos, meu Deus, devemos te amar acima de todas as coisas. Quem sabe, meu Deus, nesta noite, e aqui, meus irmãos, passando por um momento de dificuldade, um momento de luta, meu Pai, mas eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, todo-poderoso, Deus do céu, venha fortalecer esta irmã, venha fortalecer esta irmã, Pai, enche o teu poder, enche a tua graça, este povo necessitado do processo, em nome de Jesus, meu Pai, essas terapias, meu Deus, e ser trazidas diante do meu Pai, pela fé no Pai que eu oro, Pai, para que o Senhor
Seja queimado agora pelo poder do nome de Jesus. Aqueles que estiverem enfermos, podem ser agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. As noites que têm sido noites de tormento. Aleluia. Noites de tristeza. Noites de sem sono. Em nome de Jesus, eu oro, Pai. Para que esta pessoa possa dormir, possa confiar, possa descansar. Porque tu, Senhor Deus, é quem tem cuidado de nós. Aleluia. Entregamos a Ti a nossa vida. Entregamos a Ti o nosso caminho. Entregamos a Ti, ó Pai. Nas Tuas mãos está, ó glória. Ó glória, glória, glória. E nas Tuas mãos, ó Pai, ninguém pode tirar. Aleluia. Esta obra está nas Tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Estas pessoas estão nas Tuas mãos. Ó glória, 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 glória. A Tua graça está neste lugar. A Tua presença está neste lugar. O Teu povo seja abençoado em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Vamos sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Poder sentar. Jesus é bom demais. Aleluia. Só Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus é bom demais, irmãos. Amém? Poder sentar, meu irmão. Só vou dar os abenços aqui. Aleluia. É por isso que nós, eu vou dizer o que a Bíblia diz. Nós devemos olhar para Jesus. Amém? Amém. Nós devemos olhar para Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Se vocês olharem para mim, vocês podem até se decepcionar. Se eu olhar para os irmãos, alguma coisa eu posso até me decepcionar. Vou parar, por quê? Por causa disso. Não, porque eu estou olhando para Jesus. Aleluia. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus não parou, irmão. Aleluia. Ele foi até o Gólgota. Gólgota, irmão, é lugar de caveira, é lugar de morte. Jesus foi até a morte por você. Aleluia. Quem é crente vai dizer: eu vou até a morte com Jesus? Quem é crente vai dizer: eu vou até a morte com Jesus? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos passar o pastor Gabriel, então. Aqui vai dar o anúncio, vai estar finalizando este culto em nome de Jesus. O pastor Gabriel dá o anúncio, depois dá a oportunidade para o nosso presidente Júlio fazer a oração. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ver em nome de Jesus.